Fala pessoal, tudo jóia? Me preparando aqui para dar um pulo ali no Parcão do Parque Santana, levar o Ragnar lá para curtir um pouquinho a tarde do domingo. E decidi fazer esse vídeo rápido para vocês aqui, falando sobre comunicação, né? Como a gente se comunica e expressa algumas coisas para com nossos animais. E eu vou contar uma história fazendo uma analogia para ficar ainda mais fácil. É o seguinte, há vários anos atrás, eu trabalhava para uma escola de inglês e eu tive que aprender, na época, a me comunicar com um chefe que eu tinha, que na verdade era o proprietário da escola, né? E todo mundo falava para mim, os outros funcionários, né, o cara é gente boa, mas ele é meio complicado. Eu achava estranho, eu digo, gente boa e complicado, como é que é isso, né? E, na verdade, o que eles chamavam de complicado é que, apesar de ser um outro ser humano, ele se expressava de forma diferente. E ele também entendia as coisas de forma diferente. Realmente era uma pessoa maravilhosa e tornou-se um grande amigo, né, com o passar do tempo. O que me fez, o que viabilizou eu e ele nos tornarmos bons amigos, foi que teve de existir um esforço de minha parte. De minha parte, por quê? Talvez também tenha havido por parte dele, né? Mas foi maior por minha parte porque eu era mais novo que ele, anos mais novo que ele. Ele tinha na época uns 58 e eu uns 30, né? Então eu tive que assumir a posição, antes de mais nada, de alguém que devia respeito hierárquico, etc. a ele, né? E eu precisava me fazer entender, porque eu estava numa posição de coordenador da escola, dava aula e era coordenador da escola. E ele era o proprietário da escola. O que aconteceu, né? Eu fui entendendo que o que eles chamavam de complicado era um cara que era extremamente objetivo. Ele não tinha filtro para meio termo. Se ele queria dizer assim, poxa, não estou satisfeito com o seu trabalho por causa disso, daquilo, ele olhava para mim e falava assim, Bruno, teu trabalho está ruim. Ele não tinha pano morno, né? E ele era assim para tudo. Ele era assim para o bom. Ele olhava para você e fazia assim, você está fazendo um trabalho fantástico, sem arrodear. E ele era assim para o ruim. Acho que aquela apresentação foi uma merda. Perdão da expressão. Mas eram as palavras dele. Então, por que eu estou contando essa história aí, né? Ao longo do tempo de trabalho, eu descobri como que ele funcionava, como que ele se comunicava. E eu tive que não só aprender a receber aquilo ali, como eu tive que aprender a passar para ele daquela forma. Então, quando eu tinha um problema na escola que eu queria resolver, e eu precisava do aval dele, às vezes até de liberação de dinheiro, etc., eu não chegava para ele fazendo, arrodeando, que aquilo inclusive angustiava, deixava ele ansioso. Chegava para ele e fazia, temos um problema, o problema é esse, né? Já tenho algumas formas, aqui algumas possibilidades para resolvermos. Vamos analisar? Então eu tive que aprender a falar a linguagem dele, e depois todo mundo falava, o Gustavo é complicado. Eu dizia, eu não acho. Bem, vamos voltar para os cachorros? Os cachorros falam outra língua. Outra língua e de outra forma. No caso que eu exemplifiquei do meu ex-colega de trabalho, meu ex-chefe, patrão, nós falávamos a mesma língua, mas nos expressávamos utilizando ela de maneira diferente. Já os cães não. Eles falam outra língua e se expressam diferente. E tem muitas expressões nossas, humanos, de uma forma geral, que eles não entendem. A primeira delas é a oral, a verbal. Então, imagine o seguinte, imagine que você acordou e você está em outro país. Você não sabe como chegou ali, tá? Situação meramente fictícia. Mas imagine que angústia que vai ser, num país que você não domina o idioma, você tentar se comunicar com aquela pessoa. E um monte de gente olha para você e começa a falar com você. Você acha que você vai se sentir mais confortável ou menos confortável se eles começarem a falar, muita gente começar a falar com você? Você não está entendendo, você está tentando e está se frustrando o tempo todo, você vai fazer tentativas de interagir que também serão frustradas. Isso é mais ou menos o que nosso cachorro sente quando a gente conversa demais com eles, inclusive. Aliás, o simples fato de conversar, tentar estabelecer ou fazer com que ele tente entender, porque mesmo que você não tenha expectativa que ele tente entender,
Ele vai tentar. Ele vai tentar entender toda a expressão que você direcionar para ele. Uma outra forma de comunicação, essa mais tátil, né, é a expressão do carinho humano. É interessante que a gente tem, poxa, eu não sou diferente não, tá? A gente tem a vontade de beijar, apertar, abraçar, agarrar, né, mas não funciona assim. Pelo menos ele não percebe, não vai receber essa nossa expressão enquanto única e exclusivamente expressão de carinho. O pior, ele pode interpretar errado. Errado de que forma, Bruno? Na natureza, entre os animais, existem inúmeras expressões que sim utilizam o tato, né, o toque. Mas nenhuma delas, que se tem a notícia, é meramente expressão de carinho. Eles o fazem com objetivos muito claros e eles não têm entre esses objetivos a expressão de carinho. É para expressar dominância, submissão, solicitando, pedindo, suplicando às vezes aceitação, né? É para proteção. Existe uma série de possibilidades, mas a expressão do carinho não é uma delas. Bruno, você está dizendo que eu não posso ser, não devo ser carinhoso com o meu cachorro? Não estou falando isso não. Estou falando que se você expressar carinho exatamente da forma como a gente expressa com outros humanos, seu cachorro não só não vai receber claramente que isso é carinho apenas, como ele pode interpretar errado e achar que você, por exemplo, está expressando submissão. Não é incomum, aliás, é muito frequente a quantidade de cães que demonstram comportamentos que são indícios de posse sobre o dono. Né? Também não é assim ínfimo o número de casos de cães que chegaram depois de muito tempo, o dono colocou o rosto próximo dele ali para beijar e ele avançou no dono. Mesmo que não tenha sido avançar para querer machucar o dono, mas sabe aquele chega para lá que assusta? Aquele e assusta. É que ele nunca fez isso com você antes. Mas se você parar para analisar, não sei se você já teve a chance de colocar dois cachorros, um mais velho, ou adulto, ou um filhote bem mais velho, e um filhotinho para interagirem. Né? O mais velho tem toda a paciência do mundo com o mais novo. É engraçadíssimo, interessante isso aí. Mas o mais novo vai ali, ó, testando os limites do mais velho, sendo filhote, né? Brincando, morde, lambe. Só que o mais velho, naturalmente, instintivamente, ele dá o limite para o mais novo. Né? E muitas vezes esse limite ele dá de que forma? O mais novo enche a paciência dele, ele... E o mais novo vai para o lugar dele. Isso vai acontecendo repetidas vezes, até que o filhote mais novo entende que tem como interagir com o filhote mais velho ou com o cão já adulto, sem que ele exagere, extrapole o limite do que ele pode fazer, enquanto que o cão entende como viável, possível de interação social. Né? Sem agarrar, sem morder, sem lamber demais. Ele fala, meu amigo, tu tem limite nessa vida. Então, muitas vezes quando a gente está dando excesso de carinho para os nossos cães, agarrando, beijando, o que acontece? Pode chegar um momento em que ele, porque você está se colocando numa posição de expressão de submissão para ele. Não sabia disso, agora você já sabe. Tá? E vai chegar um momento em que, se você está sendo submisso, só tem duas opções de papéis a serem escolhidos aí. É o líder e o submisso. O dominador e o submisso. São esses dois papéis só. Então, se você está se portando enquanto submisso, adivinha qual é o papel que o seu cão vai ter que tomar. E ele vai te dar limites. Ele vai te dar um chega para lá. Ele vai desenvolver, estou dizendo que vai, mas pode. Você está forçando ele a isso. Pode ser que não desenvolva. Né? Mas você está desequilibrando o relacionamento para isso. Então, recentemente, conversando até com uma pessoa que é membro do grupo da gente do WhatsApp, ela falou assim, é muito difícil adestrar, porque a gente é tão difícil ser tutor dentro do que a gente, em tese, precisa ser para o cão, né? Até mesmo negar carinho. Não foi bem negar a expressão que ela usou, mas foi algo do tipo racionar carinho, etc. É que seu cão, ele precisa de comunicação que ele entenda.
E para isso, inclusive, que existe a educação e o adestramento. Né? O adestramento vai dar para ele comandos, mesmo que sejam verbais, existe um caminho até chegar ao entendimento para ele. Não é do nada, a gente olha para ele e faz pula, ele pula, senta, ele senta. Né? Existe todo um caminho a ser percorrido para isso, até que ele vai compreender esse comando, essa expressão verbal, senta, e ele vai assimilar, vai desencadear uma série de estímulos nele e ele vai dizer, opa, pum, sentei. Reflitam, seu cão não entende o que você fala. E nunca vai entender. Tá? Ele pode entender algumas palavras que serão ensinadas a ele para que ele perceba enquanto estímulo, comandos. Tá? Mas ele nunca vai entender o que você fala e você tem a capacidade de pensar, perceber isso e aprender a comunicar da forma que ele fala, coisa que ele, infelizmente, não tem. Ele sempre vai se comunicar como cachorro. Joia? Esse foi o vídeo 3 da gente, foi mais uma reflexão. Né? A gente vai, durante a semana agora, a gente vai começar a entrar num mix entre vídeos práticos e vídeos, continuar a parte de vídeos teóricos, que ajuda bastante a refletir, inclusive a desenvolver um raciocínio dentro da linha que precisamos para adestrar nossos cães. Precisando de mim, vocês todos têm meu contato lá no WhatsApp, manda ver. Bom final de semana, bom domingo para todos, até breve.